Fala pessoal, vamos à resolução das atividades avaliativas da semana 1 de cálculo 2. Quando falamos em funções de diversas variáveis, na disciplina de cálculo 2, ocorre algo interessante quando encontramos a imagem z de uma f de xy. Por serem diferentes variáveis, temos muitas vezes repetições de imagens para as distintas combinações de valores de x e y. Sobre o que foi dito, assinale a alternativa correta. Então, a alternativa correta deste exercício é a letra A, que diz que o conjunto de valores iguais na imagem para diferentes combinações de valores do domínio nos levam ao conceito de curva de nível e superfícies de nível. Para ilustrar melhor o que significa, essas curvas de nível e superfície de nível, eu vou chamar agora aqui o programa GeoGebra para estar ajudando a entender isso melhor. Então, vocês estão vendo aí, o site do GeoGebra, geogebra.org. A gente vai iniciar a calculadora. Eu quero mostrar duas coisas para vocês. Quando a gente fala em curva de nível, a gente está trabalhando no plano cartesiano, no R2, tá? Então, vou mudar aqui calculadora 3D para calculadora gráfica, onde nós temos o nosso plano cartesiano. Então, quando eu vario diferentes valores de z, eu coloco e crio curvas de níveis. Então, veja só, eu vou criar aqui um controle deslizante, que é uma ferramenta que possibilita a gente estar colocando valores para depois estar movimentando no gráfico. Tá? Então, eu criei aí o valor n. Agora eu vou criar, por exemplo, uma função x² mais y². Essa é a equação da circunferência em R2, né? E eu vou colocar isso igual a n, que é aquele que é o controle deslizante que eu criei, né? Então, se vocês podem observar, a gente tem aqui uma circunferência de raio 1, porque o meu n inicial é 1. À medida que eu vou arrastando esse valor de n, vai aumentando, o raio da circunferência. Se a gente clicar nessa opção que aparece aqui, configurações e exibir rastro, esse rastro que vai estar habilitado aqui nada mais é do que as curvas de níveis criadas pela combinação de x e y quando é igual a 2, né? Então veja só quando eu aumento, estamos trabalhando com as curvas de nível relacionado à função x² mais y², que são circunferências. Isso no R2. Quando nós colocamos a mesma função agora num plano tridimensional, a gente não está mais falando de curva de nível e sim de superfície de nível. Então, eu vou fazer o mesmo processo aqui, só que aqui é um pouquinho diferente. Tá? Eu vou colocar o comando aqui 1 menor ou igual que n, maior ou igual que 10, por exemplo. Tá? Então, criei aqui um controle deslizante e vou colocar minha função x² mais y², e eu vou botar igual a esse valor de n. O que acontece no R3? Não traz mais de uma circunferência, porque a gente está trabalhando no espaço em que possui profundidade, possui altura, que é o eixo z. Então, neste caso, a nossa curva de nível ela passa a ganhar um outro nome, eu vou exibir o rastro aqui, que é a nossa superfície de nível. Então, quando a gente arrasta essa superfície de nível, vocês estão vendo que está criando uma casquinha. Vou botar melhor para vocês verem. Dá um zoom aqui só para vocês observarem melhor. Vou diminuir para vocês darem uma olhadinha. Vocês estão vendo que está criando umas pequenas casquinhas. Essas cascas que no fundo são cilindros, que estão se fechando, estão se aumentando de acordo com o crescimento do raio. Então, sempre que a gente fala em variação de imagem em R2, nós estamos falando de curvas de nível.
quando a gente está falando de variação de imagem em R3, a gente está falando de superfície de nível, tá? Então, a letra A é a alternativa correta.